Bom, vamos dando sequência aqui, né, na nossa videoaula. E agora a gente vai realmente falar sobre tributos. Então, entender o que é um tributo e entender lá os 5 tipos de tributos, tá? Que um deles é o mais conhecido por todos nós, que é o imposto. Então, vejam bem, quando a gente falou de nota fiscal, a gente falou que é um documento que vai servir para a arrecadação dos tributos. Então, é um documento que realmente vai documentar, vai mostrar que houve essa troca de propriedade, que era da empresa aquele produto e que a empresa vendeu para determinado cliente, né? Seja através da emissão da NFE, da NFCE, se for serviço da NFSE, se for transporte de cargo da CTE, né? Enfim. Mas são documentos fiscais que eles então têm essa importância, estão atrelados, né, à parte de tributos. E na primeira videoaula até comentei um pouquinho, né, sobre educação fiscal. O que é educação fiscal? Né? Até comentei que deveria ser um assunto que toda a população deveria conhecer, e não assim conhecer pouquinho, mas conhecer a fundo, né? Porque realmente faz parte do nosso dia a dia, tanto profissional, né, quanto pessoal. Então, a educação fiscal, ela é um direito e também um dever do cidadão. Então, assim, tem que ser fornecido ao cidadão as informações, formas dele aprender sobre esse tema, que muitas vezes é tido como um pouco complexo, né? Difícil, não, às vezes até numa nomenclatura não tão fácil de ser entendida, mas também é um dever de todo cidadão. As pessoas também precisam ir atrás disso. Né, precisam ter essa proatividade, essa disposição de ir atrás, buscar informações, cobrar informações. Então, por isso que é tanto um direito quanto um dever. Né? Dentro da educação fiscal, o que a gente aprende? Sobre os tributos e a forma de arrecadação. E sobre a arrecadação e gastos públicos. Porque a gente vai entender que como que o governo vai fazer com que exista educação pública, saúde pública, infraestrutura, segurança, enfim. Como é que ele vai fazer? Da onde que ele vai achar recurso para construir uma escola, para fazer com que aquela escola funcione, que ela seja pública, por exemplo? É através da arrecadação de tributos. Então, cada pessoa, enquanto cidadão, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, vai fazer a contribuição dos tributos, né? E esses tributos vão voltar para essas pessoas na forma de serviços públicos, de políticas públicas. Então é por isso que é tão importante que esse tema seja realmente um direito e um dever de cada cidadão. Então, qual que é a definição de tributos? Então, lá na Lei 5.172 de 66, no artigo 3º, que é o nosso Código Tributário Nacional, fala assim, ó: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Acabei de falar que esse assunto pode ser um pouco complexo e de que a forma com que ele é expresso, porque geralmente é através da lei, não seja de fácil entendimento para todo mundo. Então, me diz aí, você entendeu logo de cara o que está escrito nesse artigo? Provavelmente você vai responder: não, professora, não entendi nada do que você leu aí. Aconteceu a mesma coisa comigo, né? Então, quando eu estava estudando, fazendo faculdade, a primeira vez que o professor de direito leu esse artigo, eu pensei: nossa, o que quer dizer isso? E aí ele esmiuçou, ele foi explicando, que é o que eu pretendo fazer com vocês. Então, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Vamos até aqui, tá? Significa que é uma prestação pecuniária compulsória. O que é essa palavra compulsória? Significa que é independente da tua vontade. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Então, vamos pensar assim: eu fui lá e eu comprei um carro, tá? Então, a partir do momento que eu comprei um carro, essa compra deste carro
né, fez com que acontecesse na minha vida um fato gerador, que isso vai estar numa lei. Então, vai estar escrito lá que quando a pessoa adquire, né, um veículo automotor, uma motocicleta, né, quando ela adquire ali um veículo automotor, seja qual categoria for, a partir desse fato gerador, de que ele passa a ser dono desse veículo, ele tem que anualmente pagar um imposto que se chama IPVA. Então, você compra um carro, você sabe que você vai ter que pagar o IPVA todo ano, todo janeiro, né? Vai vir lá a guia de IPVA para você pagar. Então, isso é compulsório, é independente da tua vontade. Você não vai poder dizer assim, eu não quero pagar. Se você não pagar e você cair numa multa, numa fiscalização, né? Você vai sofrer punições por causa disso, porque você vai estar descumprindo o que está na lei. E ali tem prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Significa que o pagamento dos tributos é em dinheiro, em moeda. Não quer dizer que você vai ter que sacar o dinheiro, ir lá e pagar para a Receita Federal. Não é isso, né? Geralmente os tributos a gente paga através de guias, de DARF, né? Dependendo ali do tipo de tributo. Mas significa que você vai ter que pagar em moeda, em dinheiro. Mesmo que você vá pagar através da guia, que vai ter um código de barra, ou mesmo que você vá fazer um Pix, mas significa que não pode ser, por exemplo, através de outros bens. Então, eu não posso ir lá na Receita Federal e falar assim, olha, esse ano eu não vou poder pagar o meu IPVA, mas eu tenho lá, sei lá, uma joia. Você pode aceitar a joia no lugar de eu pagar o IPVA? Então, isso não existe, tá? Então, obrigatoriamente, o tributo vai ser pago em moeda, em dinheiro, seja através de Pix, guia, DARF, e é compulsória, independente da minha vontade. Então, se eu cair numa situação que gerou um fato gerador, eu comecei a fazer parte, então, do que está escrito numa lei, eu vou ter que cumprir, que é o exemplo aí do IPVA. Que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, né? Vamos pegar essa parte final. Ou seja, né, que esse tributo esteja sendo cobrado através de uma atividade que não seja ilícita, não seja ilegal, né? Então, por exemplo, vai ser cobrado tributo para as pessoas que estão vendendo drogas? Não, porque elas nem poderiam estar vendendo isso, né? Porque isso é proibido, é ilícito. Então, o tributo está constituído em lei para atos lícitos, né? Você nem pode cobrar. Como é que você vai cobrar tributo de algo que é ilícito, que você nem poderia estar fazendo, tá? Aí você estaria cometendo 2 crimes, né? E que a lei vai ser cobrada por quem? Né, por uma atividade administrativa, ou pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo municipal, né, que vai estar estabelecido em lei, vai estar estabelecido. O IPVA é um tributo de competência estadual. Então, quem que vai administrar, quem vai cobrar, é o estado no qual você vive, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, Paraná. Então, espero que tenha ficado mais entendível o que é um tributo. Então, o tributo ele vai existir quando ocorrer um determinado fato gerador. Você vai ter que pagar, independente da tua vontade, em moeda para o órgão administrativo correspondente àquele tributo. E aí nós temos 5 categorias, tá? Os impostos, que são os mais conhecidos no dia a dia, porque são a maior parte, né, dos tributos são em forma de impostos. Nós temos as taxas, a contribuição de melhoria, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, tá? Então, nós temos essas 5 categorias aí de tributos. Vamos conhecer cada uma. Então, começando pelo imposto. O imposto ele está determinado lá no artigo 145 da Constituição Federal e no artigo 5º do Código Tributário Nacional, tá? Ele é um tributo de caráter genérico, tá? O que significa isso? Quando você vê
né, um imposto. Então, ele vai começar pela letra I. Então, por exemplo, IPVA, Imposto sobre Propriedade, né, Veicular Automotora. Então, é um imposto. Ele tem esse caráter genérico, ou seja, quando ele foi criado, o maior propósito dele é arrecadar, né? Existia essa arrecadação, seja para o governo estadual, governo federal, estadual, municipal, e que ele seja usado para as políticas públicas, para financiar a máquina pública. Então, ele tem esse caráter genérico. Então, não é assim, ó. As pessoas, por exemplo, pensam que o IPVA, todo o dinheiro arrecadado do IPVA vai para a conservação das rodovias. Não é assim que funciona. Uma parte pode até ir para as rodovias, mas outra parte vai para a educação, para a saúde, enfim. Então, todo o imposto ele tem esse caráter genérico. Ele pode ser de competência tanto da União, ou seja, do governo federal, dos estados e Distrito Federal e dos municípios. Eu vou explicar melhor o que significa essa competência daqui a pouco. E olha só, aqui no número 4, nós temos todos os impostos que nós vamos aprender. II, imposto de importação, IE, imposto de exportação, IR, imposto de renda, IPI, imposto sobre produto industrializado, IOF, imposto sobre operações financeiras, ITR, imposto sobre território rural, ITCMD, imposto, né, sobre transmissão de causa, mortes ou doação, ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, IPVA, imposto sobre propriedade veicular automotora, IPTU, imposto sobre propriedade territorial urbana, ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis e ISS, imposto sobre serviços. Ufa, né? Até cansei. Então, no Brasil, né, ficou instituído dessa forma e nós temos todos esses impostos. Professora, então eu pago tudo isso? Não, tá? Porque cada imposto ali, ele tem um fato gerador diferente. Então, se você não fazer parte daquele fato gerador, você não vai pagar esse imposto. Por exemplo, se você não tem um carro, você não vai pagar IPVA, né? Se você não importa nada do exterior, você não vai pagar imposto de importação, entende? Então, existe todos esses impostos que vão ser praticados se aquela pessoa ou aquela empresa cair naquele fato gerador, ou melhor, realizar uma situação que gere esse fato gerador. As taxas, tá? As taxas, elas são cobradas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Também pode ser de competência da União, do Estado, Distrito Federal e dos municípios. A taxa é bem fácil de entender. Ela vai acontecer quando você vai num órgão público, você precisa de um serviço deles e eles falam assim: eu vou gerar aqui uma taxa que você vai pagar e a partir dessa taxa eu vou realizar o serviço. Né? Vamos dar alguns exemplos. Quando uma empresa ela é aberta, tá? Então, eu vou abrir uma empresa. Eu preciso tirar o alvará de funcionamento para mim ter a inscrição municipal, conforme a gente já conversou. Primeiro, eu vou ter que solicitar para que o Corpo de Bombeiros faça uma fiscalização no local que vai ser a minha empresa e eles precisam me dar um certificado dizendo que eu posso realmente atuar naquele local. Então, quando eu solicito esse serviço do Corpo de Bombeiros, eles vão gerar uma taxa que eu vou pagar e daí eles realizam o serviço. Depois eu pego esse certificado que o Corpo de Bombeiros me deu, junto com mais umas documentações, e vou levar na prefeitura, para a prefeitura agora poder fazer o processo, né, de gerar o alvará de funcionamento. A prefeitura vai fazer o quê? Vai me cobrar também uma taxa pelo serviço que ela vai executar. Às vezes vai envolver, por exemplo, o órgão de vigilância sanitária, que às vezes vai ter que ir lá no meu local fazer vistoria. Então, essa taxa ela vai variar também conforme o tipo de empresa. Mas você, enquanto pessoa física, né, se você for na prefeitura,
A maioria dos serviços que você vai pedir, né, que tenha lá que ser feito um documento, emitido alguma coisa, a maioria das vezes a gente paga uma taxinha, que pode ser bem pequena, como pode ser maior, depende do tipo de serviço, ok? Então, a taxa você só vai pagar esse tributo quando realmente você pedir um serviço público que tenha que pagar essa taxa. A contribuição de melhoria, tá? Também é algo que não é tão visto assim, que é quando existe uma valorização imobiliária, só pode ser cobrada a contribuição de melhoria pelo limite total da despesa e através de um limite individual, né? Vamos entender. Vamos imaginar que eu moro num bairro e que a prefeitura ela tenha construído uma praça muito maravilhosa no meu bairro, né, com academia, com várias coisas. E que essa praça ela ficou tão boa, né, é que ela valorizou os imóveis que tem ali no bairro, que tem no entorno da praça. Então houve uma valorização imobiliária. Vamos pensar, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo, só um exemplo. Vamos imaginar que, sei lá, a minha casa valia X e agora já vale mais, porque houve essa valorização imobiliária, tá? Então, a prefeitura poderia instituir como uma contribuição de melhoria, pegar lá, fazer uma continha, somar tudo que ela gastou para construir essa praça, e ela poderia pegar os imóveis que sofreram valorização imobiliária e fazer um limite individual. Então, ver quanto que valorizou de cada imóvel para fazer um rateio justo e para as pessoas, né, que tiveram essa valorização imobiliária pagarem essa contribuição de melhoria, né, nesse caso aqui, para a prefeitura, tá? Não é uma situação que a gente vê muito no dia a dia. A minha mãe conta que na época, muitos anos atrás, tá, gente? Muitos anos atrás, né, que a questão do asfalto na região onde nós moramos foi assim, que o asfalto ele foi depois cobrado como contribuição de melhoria. Só que muitas leis foram se alterando, então tem situações que não podem mais ser como contribuição de melhoria. Mas se encaixar, se houver essa valorização imobiliária, que não era algo que era obrigação da prefeitura fazer, ela pode então cobrar como contribuição de melhoria. O empréstimo compulsório, gente, também nunca ocorreu, ou se ocorreu é muito tempo atrás, né, não fez parte aí da minha vida, então eu não conheço, eu desconheço. Conheço só o empréstimo compulsório pelo que está na lei. Então, o empréstimo compulsório ele tem que ser criado a partir de uma lei complementar. É necessário restituição em casos de calamidade pública, guerra externa ou iminência, e é um investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, vamos imaginar uma situação, também um exemplo. Vamos imaginar que o nosso país entre em guerra com outro país. Então, a gente esteja aqui numa iminência de uma guerra externa. Então, uma situação aí de uma grande calamidade pública. E que o governo ele precise de dinheiro para poder comprar armamentos, suprimentos, para poder enfrentar essa guerra, por exemplo. Então, ele poderia fazer uma lei complementar, então não é tão simples assim. Ele teria que fazer uma lei complementar que fosse aprovada, instituindo quanto de valor ele ia precisar, e esse empréstimo compulsório, ele faria com quem? Com as pessoas. Então, as pessoas é que teriam que contribuir com o governo com determinado valor no formato de empréstimo compulsório. Olha a palavra compulsório, então é independente da minha vontade. Então, se ele fizesse essa lei e dissesse que as pessoas que recebem, sei lá, um salário até X valor vão ter que dar tantos por cento como empréstimo compulsório, não é se eu quisesse ou não, eu teria que dar, tá? Só que olha só o nome, é um empréstimo. Então, depois que o governo passasse por essa situação, se recuperasse, ele teria que restituir. Ele teria que devolver o dinheiro que ele pegou emprestado das pessoas, tá? Então, assim, é uma situação muito atípica mesmo. Como eu falei, desde que eu nasci até agora, eu nunca vi essa situação. Mas também nada impede que no futuro venha a ocorrer. Então, isso está determinado na lei.
As contribuições especiais, elas são diferentes dos impostos, por quê? Porque elas são coleta de recursos para certas áreas de interesse do poder público. E somente é de competência da União. Então, é só o governo federal que cobra contribuição especial, tá? As 3 principais contribuições especiais que existem, que as empresas contribuem mensalmente, né, ou trimestralmente, depende lá do regime de tributação, é o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o COFINS, que é a Contribuição para Fins da Seguridade Social, e o PIS, que é o Programa de Integração Social. Então, esses são contribuições especiais que, quando a empresa paga CSLL, COFINS e PIS, isso vai para a Seguridade Social. A gente já viu o que é Seguridade Social. É a parte de aposentadoria, INSS, né? É a parte de assistência social e do SUS, saúde pública, tá? Alguns produtos têm o CID, que é de intervenção no domínio econômico, também é uma contribuição especial. E também de interesse para as categorias profissionais ou econômicas. Então, por exemplo, eu sou contadora. Então, todo ano eu tenho que pagar um valor, uma contribuição especial para o Conselho Regional de Contabilidade, né? O médico também paga, engenheiro também paga, enfim, tem muitas profissões que para você trabalhar, você é obrigado a pagar todo ano essa contribuição especial. Então, ele vai especificamente dar esse valor coletado para essas categorias, ok? Então, vamos dar uma revisão aqui. Então, o imposto é a maior parte dos tributos, são os mais conhecidos, porque realmente eles são os mais numerosos, fazem parte tanto da rotina das empresas quanto das pessoas físicas, né? Vai acontecer, você vai pagar o imposto só se você fizer algo que gere o fato gerador daquele imposto, e ele tem esse caráter genérico. Então, o dinheiro arrecadado pelo imposto vai para o cofre público, para que ele possa usar esse valor arrecadado nas políticas públicas, tá? Então, não tem algo exatamente específico, tá? Ele vai usar de modo geral, seja lá na educação, infraestrutura, segurança, saúde, enfim, ok? A taxa é realmente uma taxa que eu vou pagar quando eu preciso de um serviço público, né? Então, eu precisei do Corpo de Bombeiros lá na minha empresa para fazer a vistoria anual, então eu vou pagar uma taxa. Se eu não precisar, eu não vou pagar, tá? A contribuição de melhoria é como a gente viu, é quando houve então uma valorização imobiliária e que pode ser cobrado, que possa estar determinado na lei, ser cobrado essa contribuição de melhoria para as pessoas que sofreram essa valorização. O empréstimo compulsório é um empréstimo realmente em situação de iminência de guerra externa. E é um empréstimo, tudo que o governo recolher, depois ele vai ter que devolver, né? Ele está emprestando das pessoas. E as contribuições especiais, elas são diferentes dos impostos porque ela tem uma destinação específica, que no caso do CSLL, COFINS e o PIS, é a Seguridade Social, ok? E como que a gente vê o retorno de tudo isso, né? Por que eu pago tributo? Por que eu pago imposto, taxa? Né? Por que a empresa lá paga contribuição especial? Então tá aqui, ó, o povo vai pagar os tributos, tá vendo? Ó, tá saindo dinheiro. Vai entrar lá nos cofres públicos do governo, seja na esfera federal, estadual, municipal, e ele tem que, através das políticas públicas que ele estabeleceu lá na LDO, né, na LOA, no próprio PPA, ele tem que fazer se cumprir, ó, através de serviços e bens públicos que tem que voltar para quem? Para a própria população que pagou os tributos. Então, na verdade, a gente está antecipando, né, um serviço e um bem público que a gente quer usar depois. Né? Eu paguei o tributo porque depois eu quero ter direito
a uma boa educação pública, a uma boa saúde pública, a segurança, né, a tudo isso. Então, por isso que a gente precisa acompanhar tanto a arrecadação e como é que foi destinado o valor arrecadado, porque é a gente que investiu nisso, né? E a gente precisa que isso volte realmente para a sociedade, né, de uma forma íntegra e de qualidade.